Beleza, você que vai chegando aqui no Clube dos Cinco para mais uma brincadeira, uma dinâmica nossa aqui para a gente poder discutir. Uma brincadeira que levanta a discussão sobre futebol, é sempre muito interessante. É o Cruzando os Bigodes. É um X1, quem é quem, cara é cara. Você chama do jeito que você chama, se quiser chamar por aí. A gente vai chamar de Cruzando os Bigodes aqui, uma homenagem ao homem raiz brasileiro. E a gente trouxe aqui os times de São Paulo e Corinthians, essa disputa importante pela Copa do Brasil, né? Desses dois times que se enfrentam buscando uma vaga na final. Portanto, selecionamos aqui as escalações prováveis, né, Luiz Felipe? Tanto de São Paulo quanto de Corinthians, para a gente tentar tirar o time ideal, cruzar os bigodes desses 11 jogadores de cada lado e, quem sabe aí, tirar o time ideal dessas duas equipes. Beleza, Luiz? Vamos começar já de imediato aqui com o goleiro, hein? Rafael versus Cássio. É a primeira disputa desse nosso Cruzando os Bigodes. E aí, Luizinho, o que você escolheria para o seu time? Ah, João, essa aí não tem nem conversa. É Cássio Futebol Clube, total. Cássio, goleiro muito mais experiente, muito mais rodagem. É o cara que podia tranquilamente ter jogado todas as Copas do Mundo da geração que ele podia jogar, né? Das gerações que ele podia participar, das Copas Mundiais. Ele tinha idade para poder estar junto da seleção. É um cara gigantesco, um dos maiores ídolos, acho até o maior ídolo da história do Corinthians, pelos títulos que conquistou, e muitos desses títulos graças a ele. Enquanto o Rafael é um goleiro que fez a trajetória toda como reserva e tudo mais, no Atlético, no Cruzeiro, está se destacando sim, é verdade, no São Paulo, tem tido bons momentos. O Rafael é bom goleiro, mas muito longe do Cássio, que é um dos maiores goleiros aí do século XXI no Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, Cássio, tranquilo. Cara, eu vou com o Cássio também, além do nome, né, além dessa trajetória toda que você resumiu brevemente aqui do Cássio, ele hoje ainda é um grande goleiro. Hoje é um goleiro que ainda ele garante pontos para o Corinthians, ele garante classificações para o Corinthians, ele segue sendo muito importante, enquanto o Rafael parece que vai ser esse goleiro que pode substituir finalmente o Rogério Ceni, claro, guardando proporções. O São Paulo teve muita dificuldade, né, desde que o Rogério saiu, já quase 10 anos aí, de encontrar um goleiro que seja fixo, né, um goleiro que agrade a torcida. O Rafael parece que está sendo, mas é um momento até diferente da carreira dele. Você falou que é um goleiro aí realmente que foi reserva quase em todos os lugares onde passou e vai ser reserva no nosso Cruzando os Bigodes aqui, vai para o banco do Cássio. A gente decide o Cássio passando aqui, fazendo 1-0 para o Corinthians, hein? Vamos fazendo essa conta paralela aqui também para ver como é que vai ser o placar final do nosso Cruzando os Bigodes. Passando agora para a lateral direita, temos o Rafinha pelo lado do São Paulo, o Fagner pelo lado do Corinthians. Agora sim, uma disputa equilibrada. Eu vou deixar essa bola para você primeiro, Luiz. Quem você escolheria entre Rafinha e Fagner? Cara, não é fácil. Dois caras que têm trajetórias bem parecidas, né? Na carreira. Tem diferenças. O Rafinha fez a maior parte da sua trajetória na Europa, uma carreira vitoriosa, muitos anos de Bayern de Munique. E o Fagner até jogou na Alemanha também, mas ele é muito mais vencedor aqui no Brasil. São dois caras vitoriosos. Bons laterais, os dois com boas passagens de seleção brasileira, alguns anos de seleção brasileira. Acho que aí eu vou usar como critério principal o fato de estar mais firmado num dos times. O Rafinha vem bem no São Paulo, não vem mal, mas não chega a ser exuberante, até porque a idade não permite. Defensivamente, acho que o Fagner contribui melhor, embora o Rafinha tenha experiência de contribuir muito na fase defensiva do São Paulo também. Ofensivamente, os dois já não são o que já foram no passado. Então eu vou ficar nesse critério da longevidade aqui no Brasil, por ter mais estrada, por ter mais identificação com um dos times. O Rafinha está chegando agora ainda no São Paulo, quer dizer, é o segundo ano dele aí, enquanto o Fagner já tem anos de Corinthians, é um ídolo também, um vencedor, então eu vou ficar com o Fagner. Poderia divergir agora pelo momento do Rafinha ser um pouco superior ao do Fagner, que andou ficando na reserva, mas o Fagner também está recuperando o bom futebol, né? Nas últimas rodadas aí com o Corinthians, com o Luxemburgo dando moral também para esses veteranos, então não vou aqui gastar vela por causa do Rafinha, não, Luiz. E vou votar contigo no Fagner também, abrindo 2-0 para o Corinthians, hein? Já escolhemos aqui Cássio e Fagner abrindo 2-0 para o Timão. Próxima posição, já entramos aqui na zaga com Arboleda pelo lado do São Paulo versus o Murilo. Cara, não é fácil. Eu acho o Murilo muito bom, tem evoluído muito, titular, né, esse ano. Cara importante hoje, embora tenha feito um gol contra, né, no fim de semana, mas é um cara importante, bom zagueiro.
Só que o Arboleda é um jogador de Copa do Mundo, é um zagueiro que tem muito boa construção, é muito bom no jogo aéreo, ofensivo e defensivo. Agora o Murilo também, seja um cara que aparece bem também em bolas aéreas ofensivas até. Gosto dos dois, mas acho que o Arboleda já mostrou mais, um jogador de Copa do Mundo, vou ficar com o Arboleda dessa vez. Agora o Murilo mereça uma menção honrosa, o de Arboleda. Menção honrosa para o Murilo, é um jogador que está evoluindo. Eu vou ficar com o Arboleda também, acho que é o jogador mais completo. A gente está pensando aqui, gente, cruzando os bigodes, não é só quem é melhor ou pior também, claro, mas é para formar um time que jogaria hoje e disputaria aí o Campeonato Brasileiro, disputaria uma eventual final de Copa do Brasil contra uma seleção da outra chave, entre Flamengo e Grêmio. Então, acho que a Arboleda está mais pronto, vou votar no Arboleda. Continuamos na dupla de zaga, tentando escolher nossa dupla de zaga ideal entre São Paulo e Corinthians. Agora temos o Beraldo e o Gil. O Gil estava muito mal, caminhando até para aposentadoria no início do ano e nessa temporada, até que chegou o Luxemburgo. Apesar de muito questionamento, o Gil foi muito pressionado pela torcida, era alvo principal das críticas, da imprensa e dos torcedores mesmo. O Luxemburgo fez essa aposta em cima do Gil, garantiu o Gil e o Gil foi crescendo, melhorando e hoje é um baita zagueiro de novo. O Beraldo, por outro lado, não falei de Beraldo, né? O Beraldo, por outro lado, mais jovem, aparecendo agora, titular do São Paulo nessa temporada, um cara muito calmo, muito tranquilo, continua sendo um pilar do São Paulo ainda na temporada. Embora o Gil venha numa crescente, eu vou votar no Beraldo, considerando o critério da temporada como um todo. O Beraldo está bem há mais tempo. O Gil está muito bem há pouco tempo. Vou te acompanhar sem muito argumento. Achei a temporada do Beraldo muito boa, um zagueiro que cresce muito. O Gil, a gente nota uma recuperação recente, né? Mas passou uma fase muito ruim. O Gil, criticado pela torcida, a torcida querendo que ele se aposentasse, aquela coisa de torcedor bem passional. Mas vou de Beraldo aqui. E na próxima, Luiz, agora empatando, hein? Empatando nesse momento, 2-2, Cássio e Fagner, Arboleda e Beraldo. 2-2 entre São Paulo e Corinthians. E agora, o Wellington e Fábio Santos. Outro choque de gerações aí, rapaz. O Wellington versus o Fábio Santos. Eu vou começar votando dessa vez. O Fábio Santos passa por um processo curioso, né? Como todos os jogadores mais experientes do Corinthians aqui na zaga, que a gente falou até agora, tanto o Fagner quanto o Gil. O Fábio Santos é outro que viveu um momento de, enfim, oscilação para baixo, né? Na temporada, ali sem confiança, mas vai recuperando o bom futebol. Eu vou votar no Careca. Acho muito técnico, acho um cara que, enfim, na defesa ali compõe muito bem. Pode ser um bom equilíbrio para essa linha que a gente está formando ali, com um lateral do lado direito mais veterano também, uma linha de zaga ali mais jovem, e o Fábio Santos, para dar um equilíbrio, seria a minha escolha. E a tua? O Wellington ou o Fábio Santos? Luiz Felipe? Cara, eu gosto muito do Wellington, só que ele não tá conseguindo. Ele teve sequência no passado, ele barrou o Reinaldo, que parecia difícil até, mas ele barrou o Reinaldo, foi uma escolha, e ele estava jogando muito bem, era um dos principais jogadores daquele time muito frágil do São Paulo do ano passado, né? Jogava muito mal. E o Wellington era uma das boas esperanças, uma das únicas até esperanças de ataque, ou de boas jogadas de ataque do São Paulo. O Wellington foi bem ano passado, esse ano se esperava muito, o Caio Paulista apareceu, ele deu espaço, o Caio Paulista quando entrou muito bem na lateral, e ele agora só vai jogar porque o Caio Paulista tá fora, tá lesionado. Então, ele ganha essa chance aí para quem sabe voltar a jogar tão bem quanto ele fez ano passado e ajudar muito o São Paulo. Acaba sendo um elenco forte na lateral esquerda que o São Paulo tem. Uma boa opção do Caio Paulista, que vem no momento de queda. Quem sabe pode ter a grande chance do Wellington na temporada, aproveitar essa chance e não sair mais da lateral para voltar a ter sequência. Eu acho ele um ótimo lateral esquerdo. Mas o Fábio Santos tem muito mais estrada, é mais técnico, é mais experiente, tem muito mais noção de posicionamento, fase defensiva melhor do que do Wellington. E como a gente escolheu uma defesa jovem, eu gostei desse teu argumento. Vou de Fábio Santos também. Vamos começar a entrar do meio para frente. Pablo Maia contra Gabriel Moscardo. Nem o Luxemburgo até outro dia sabia falar o nome direito do Moscardo, Mostardo, não sabia falar direito. É um jovem, né? Carinha de menino mesmo, o Moscardo, representando o Corinthians aí nessa primeira disputa do meio-campo entre São Paulo e Corinthians. Fala aí, Luizinho, quem que você escolhe? Pablo Maia ou Gabriel Moscardo? Cara, essa é uma das mais fáceis. Eu vou votar no Gabriel Moscardo. Gabriel Moscardo tem 17 anos. Ele é um jogador espetacular, com muita noção de posicionamento.
muita tranquilidade, calma, é muito jovem. Logo de cara, no primeiro jogo, ele já entrou muito bem no time do Luxemburgo, num momento difícil, no momento que era aquele momento ruim do Luxemburgo, trabalho incipiente ainda, o Luxemburgo não conseguindo dar uma cara. Agora não, né? Agora a gente vê o Corinthians, a gente vê um time muito bom. Então o Gabriel Moscardo, assim, de longe, embora o Pablo Maia tenha boas atuações, mas é um cara que oscila muito, não é muito confiável, parece. Então, Gabriel Moscardo, para mim. Gabriel Moscardo, que na foto que a gente escolheu aqui, quase de cabeça raspada ali, um calouro mesmo nesse time do Corinthians, o cara que tá estudando ainda, sei lá se já fez o Enem, o Gabriel Moscardo. Vou ficar com ele também, Luizinho, vou ficar com ele, porque o Pablo Maia também é um jovem, acho um bom jogador, mas vou escolher também pelo momento, né? O Corinthians vai fazendo 4-2, hein? Nós cruzando os bigodes aqui, 2 escolhas a favor do São Paulo, 4 escolhas a favor do Corinthians. Vamos para a próxima disputa, ainda no meio-campo. Gabriel Neves versus Maicon. Essa acho que da liga, hein, cara? Disputa boa, Luiz. O que você acha? Disputa boa, cara. Muito difícil. Eu sou muito fã do Gabriel Neves, ele é um cara que faz muita falta para o São Paulo. O Maicon cresceu também com o Luxemburgo, mas estava muito mal na temporada, muito mal mesmo, um dos piores jogadores do time na temporada. E cresceu muito com o Luxemburgo, melhorou, voltou a ser um cara importante, voltou a ser um cara de chegada mais à frente, que era aquele clássico segundo volante, o cara que marca bem, mas também consegue construir, consegue fazer tabela, consegue finalizar. E o Gabriel Neves é um cara que faz muita diferença, é o cara do equilíbrio do São Paulo, é o cara que tranquiliza, é o cara que bate quando necessário, é um bom marcador, mas também tem passe, consegue controlar o jogo, é um cara de inteligência. Assim, então, eu gosto muito do estilo do Gabriel. Difícil isso aí, eu vou votar no Gabriel Neves. Estou de Gabriel Neves. Não sei exatamente por qual critério entre os dois, é muito igual, mas eu acho que o Gabriel ele faz mais falta para o São Paulo do que o Maicon faz de falta para o Corinthians. É isso que eu ia falar, até para usar uma expressão do futebol que o pessoal, os comentaristas têm usado muito, é um jogador influente. Vou votar nele também, Luiz. Vamos aqui já marcando... 4-3. 4-3. Eu estou marcando aqui no papel para não esquecer. 4-3 a favor do time do Corinthians. Próxima disputa entre... Aí não tem muito o que falar, não. Rodrigo Nestor versus Renato Augusto. Eu já voto no Renato Augusto, não vou nem justificar. Que a gente está falando aí muito provavelmente dentro do 11 do São Paulo, do jogador menos importante, talvez. Não sei se é menos importante, porque o Dorival gosta dele, e ele é muito escalado. Mas talvez o menos exuberante aí, tecnicamente, né, do São Paulo seja o Nestor, contra o craque maior do outro lado, que é o Renato Augusto. E o Renato Augusto é uma pena a parte física dele não conseguir ficar 100%, né, para disputar a temporada como um todo. É uma pena, porque ele seria candidataço a craque do Campeonato Brasileiro, a craque do ano, o grande destaque do Brasil. Renato Augusto, vamos pular para a próxima. 5-3 a favor do Timão nesse momento, no Cruzando os Bigodes. Próxima disputa, Alisson versus Juan. Difícil, Luiz, porque o Alisson, para mim, quando ele chega no São Paulo, eu não entendo muito bem essa contratação, né? O Alisson, o mesmo cara que até foi bem no Cruzeiro, no Grêmio teve bons momentos ali. Eu não entendi muito bem a contratação assim, do São Paulo, né, que é um elenco com muitos jovens ali, o pessoal, né, numa base muito bem trabalhada da equipe do São Paulo, mas ele é um cara que assim, se mostrou útil, né, nessa temporada especialmente, ele se mostrando útil, jogando sempre, e contra o Juan. Em tese, o Alisson tem uma carreira maior, né, uma carreira muito mais consolidada, né, Grêmio, Cruzeiro, foi campeão de Copa do Brasil e tudo mais. O Alisson não é um cara exuberante, assim, mas ele é um cara importante, que consegue uma ou outra jogada bem técnica, assim, com inteligência, com alguma categoria. Eu gosto do Alisson até. Eu acho ele útil dentro do elenco. Eu não contrataria... Você contratou o Alisson para ser titular, você não está montando um time para ser campeão. Você está montando um time que talvez vai ser competitivo e vai brigar e tudo, mas não é um time que chegando, né, com o Alisson ali titular. E o Juan é um cara com um talento a ser explorado. Pouquíssimas oportunidades. O Luxemburgo talvez seja o primeiro que está apostando nele, dando rodagem, minutos para ele jogar pelo Corinthians. É um cara que faz algumas funções, ele é meia, mas também joga pela ponta, tem velocidade, sabe construir, gosta de dar passe. É um cara bom de bola, assim, mas essa é bem difícil. Você já votou, João? Não. Não votei, vou te ajudar votando. Vou votar no Alisson. Critiquei um pouco aqui a contratação do Alisson para o São Paulo, mas até para usar um critério parecido com o do Gabriel Neves, né? A importância do Gabriel para o São Paulo. Não é o mesmo jogador, o Gabriel é mais importante do que o Alisson para o São Paulo, mas é um cara que dá um equilíbrio ali para o time do Dorival. O Dorival precisa desse cara nesse momento. Não sei se
se vai mudar alguma coisa daqui a pouco com o Rames estando disponível, né? Mas eu vou votar no Alisson. Por enquanto, acho que é um cara bem importante para esse time do São Paulo. Não sei se eu contrataria para o meu time, assim, pensando na temporada, pensando em alguém para ser titular, mas eu acho que ele é mais influente, usando de novo essa palavra, para o São Paulo do que o Juan é para o Corinthians no momento. Pode ser muito daqui a pouco, mas o Alisson é mais consolidado não só na carreira, mas como da importância dele para o time. Eu vou de Alisson. Estou em dúvida, na verdade, né? Não tenho muita certeza, não, porque eu vejo no Juan um bom potencial para ser explorado e crescimento, sinceramente. Eu acho ele muito bom. Talvez eu acho que ele vai atingir mais do que o Alisson. A gente escolheu o Alisson nessa disputa contra o Juan, entre São Paulo e Corinthians. São Paulo encostando mais uma vez aqui na nossa contagem, 5-4 a favor da equipe do Timão. Corinthians ainda na frente, estando duas disputas do 11 titular de São Paulo e Corinthians no Cruzando os Bigodes. Essa eu vou te falar que, sei lá, em Lucas Moura versus Adson. Eu vou votar no Lucas Moura, sem muita explicação. O Lucas Moura é um cara que ainda tinha nível para jogar na Europa, tá voltando, tá chegando agora no Brasil, vamos ver como é que ele vai desempenhar no Brasil, mas tudo leva a crer que vai ser um cara muito importante nessa trajetória dele no retorno ao tricolor paulista. João, vou votar no Lucas Moura também. Acho que pelo todo. O Adson é bom de bola, tem sido muito importante para o Corinthians. É um cara de lado de campo, é um cara que dá velocidade, profundidade, sempre muito agressivo, joga um futebol corajoso, até no sentido de sempre arriscar o drible, de sempre tentar a jogada. Eu gosto do Adson, assim. Tem limitações ali, técnicas, de alguns fundamentos, mas é um cara que está sempre tentando e muito brigador, assim, corre bastante o jogo inteiro e faz muita recomposição também, é um cara importante. Então o Adson merece um voto de confiança, mas o Lucas Moura merece a nossa reverência, um cara que deu certo, né? Jogou na Europa anos e anos, foi uma referência do Tottenham em muitos momentos, teve um final de Tottenham ruim já, mas normal, né? Isso acontece, tá fazendo essa transição para futebol brasileiro. Você percebe, até no primeiro jogo dele aqui contra o Flamengo, o cara vai, faz a jogada, no jogo anterior que ele estreou, ele foi lá, fez um pênalti brigando. É um cara de muita disposição, de muito caráter esportivo, sabe? Que luta, que independentemente do nome que ele tem, ele vai lá, dá o máximo. Eu acho muito legal. Então, vou votar no Lucas Moura. Além de ser muito técnico, é muito bom. Não é só raça, não. Empatando a série, hein? 5-5 nesse momento, São Paulo e Corinthians. Esse Cruzando os Bigodes, esse 11 ideal entre São Paulo e Corinthians que fazem esse jogo decisivo pela Copa do Brasil. Semifinal valendo vaga na finalíssima da Copa do Brasil. E para fechar, já que empatamos aqui, né? O Corinthians abriu a frente e o São Paulo foi reagindo. Agora é o bigode que está cruzado mesmo, hein, cara? Agora é a hora, Luiz Felipe, cruzando os bigodes entre Calheri e Yuri Alberto. Essa disputa acho que é pesada, hein, cara? É boa, né? Muito boa. Seguinte, se você for analisar potencial, talvez qualidade técnica ou mais qualidade técnica, o Yuri Alberto é melhor do que o Calheri. Mais potencial, até porque ele consegue jogar dentro da área, mas consegue jogar fora também, faz muita tabela, tem velocidade, sabe bater de longe. O Calheri tem uma ou outra deficiência, às vezes um domínio que falta, às vezes um passezinho que ele erra, uma tabelinha que não é a melhor possível, dá uma batida na canela de vez em quando, normal. Mas o Calheri, por outro lado, tem muito mais presença de área, a movimentação dele entre os zagueiros, quando essa bola está dentro da área, numa jogada de profundidade, é muito boa, é muito forte, é uma movimentação de 9 mesmo, dos melhores 9 do mundo, né? A movimentação, eu digo, no sentido de saber se posicionar para fazer gol. O Calheri é muito isso, é muito esse centroavante. O Yuri Alberto é menos isso. Quando o Corinthians começa a se arrumar, o Yuri Alberto vai crescendo junto. Quando o Corinthians estava uma bagunça, muito mal ainda, jogando pessimamente. Ele era talvez o pior do time. E com o crescimento do Corinthians, ele vem crescendo junto, vem melhorando. Na última partida contra o Curitiba, jogou muito bem, um dos melhores em campo. Junto ali com o Renato Augusto. Um cara muito importante na retenção de bola no ataque, na distribuição para os colegas. Mas eu vou pela regularidade, eu vou pelo jogador que sente menos momento difícil. Quando o São Paulo passa por crises, normalmente o Calheri está sempre ali, dando o melhor dele, sem deixar a peteca cair, continuando a entregar o futebol. Então, ou o futebol que ele tem a entregar, né? Que é de meter gol, quer se posicionar, quer ser a referência. Então eu vou ficar com o Calheri por ser um cara mais confiável do ponto de vista psicológico. O Yuri Alberto é mais jovem, talvez sinta por isso também, precisa de mais maturidade. Então, por isso, eu vou ficar com o Calheri. O Yuri Alberto tem mais potencial, o Calheri é mais 9, é mais artilheiro e é mais forte psicologicamente. Então, Calheri.
Meu voto é no Calheri também, Luiz Felipe. Além da musiquinha do Toca no Calheri que é gol, Toca no Calheri que é jogo, né? Ele dá muito jogo, ele se posiciona bem, ele dá jogo para os colegas, né? Enfim, retendo a bola, fazendo o pivô e dando ali a oportunidade de alguém aparecer na área para fazer o gol. Jogador muito importante nesse retorno ao São Paulo, né? Na primeira passagem, a cota de gols talvez fosse maior, não tenho os números aqui de cabeça, mas nessa segunda passagem dele pelo Tricolor Paulista, ele vai se destacando também por ser um cara que é importante para o time e para o grupo. E a virada do São Paulo no nosso Cruzando os Bigodes aqui, rapaz. É isso mesmo, ó. 6-5 a favor da equipe do São Paulo. Mas vamos dar aqui um bonus track. Vamos dar aqui um plus na nossa brincadeira, Luiz, que é trazer para fora do campo, trazer para a beira do gramado essa disputa que foi muito equilibrada nas 4 linhas, no 11 ideal entre São Paulo e Corinthians. Mas tem 2 grandes personagens aqui. Dorival Júnior, né, de uma grande trajetória recente aí, de títulos no Flamengo, recuperando rapidamente também o São Paulo, voltando a deixar o Tricolor Paulista como um time competitivo. E o Lucha, né, nem preciso apresentar o currículo do Luxemburgo aqui, e outra campanha de recuperação nessa volta dele, mas essa passagem dele pelo Timão. O que você escolheria entre Dorival e Luxemburgo? Tem muitas camadas, muitos argumentos, né? Mas se fosse para treinar esse time que a gente escolheu aqui agora há pouco, quem seria o técnico, Dorival ou Luxemburgo? Os dois têm trabalho de recuperação, pegaram os times em baixa, começaram muito próximos, né? Exatamente por ser um trabalho mais difícil, o Luxemburgo demorou mais para apresentar resultado. O do Dorival era difícil também, estava um momento complicado, mas me parecia muito mais uma situação de relacionamento. Enquanto o do Corinthians parecia uma questão mais psicológica, do todo. São Paulo era problema mais voltado, talvez, de maneira pessoal com o treinador e os jogadores, e a maneira de jogar, talvez os jogadores não se sentiam à vontade. O Dorival consertou isso muito rápido, foi só chegar praticamente e implementar o jogo dele, evidentemente, e fazer os ajustes. Enquanto o Luxemburgo teve que trabalhar com a galera, trabalhar a cabeça da galera, trazer confiança. Então foi muito sofrido, foram 10 jogos ali muito ruins do Corinthians, só se defendendo, o Luxemburgo armando ali 2 linhas de 4 e defendendo, não tinha nenhuma proposta de contra-ataque, era só bola ali no Roger Guedes torcendo para ele driblar 2, 3, tabelar com o Yuri Alberto, saindo na cara do gol para dar uma sorte. O Corinthians não tinha nenhum plano de jogo assim, além de se defender o jogo inteiro, de enrolar, segurar 0-0, era isso que o Corinthians tinha e hoje ele tem. O Luxemburgo primeiro arrumou a cozinha, arrumou a casa e depois foi colocando aos poucos a sua mão. Primeiro, desde o início, foi colocando a garotada, né, os jovens, muitos jovens, o Juan é um desses, o Adson já vinha jogando adiante, mas o Juan principalmente, o Wesley vem entrando, o Pedro foi outro utilizado, enfim, Gabriel Moscardo, então muito achado também. O Luxemburgo tem muito mérito nesse trabalho, que demorou para dar resultado, foi na base, sabe aquela coisa de continuação do trabalho, quanto isso é necessário? No caso do Luxemburgo é o melhor exemplo, porque se a gente fosse avaliar no curto prazo, ele teria sido demitido e até muita gente poderia achar que merecia, inclusive eu, admito. Mas um pouquinho de espera, o negócio deu certo e o trabalho hoje é muito bom. Não consigo olhar para o São Paulo e ter certeza do rendimento. Do Corinthians eu estou olhando e já estou começando a ver algo consistente, algo bem formado para a continuação da temporada. Embora eu admire o que o Dorival está fazendo, o Luxemburgo me parece ter um trabalho de muito mais mérito por ter sido mais difícil de construir. Então, Luxemburgo. Eu vou te acompanhar no Luxemburgo também, Luiz, porque, assim, não vou nem colocar carreira, que é covardia com o Dorival, mas o Dorival tem uma trajetória recente, como eu falei aqui, muito importante, né? Vencedora no Flamengo, agora recupera o São Paulo rapidamente. Acho até que ele recuperou o São Paulo rapidamente com resultados, né? O que o Luxemburgo demorou ali para ter de resultado no começo dessa trajetória dele pelo Timão, o Dorival teve rapidamente pelo São Paulo, teve resultado antes do desempenho, e o Luxemburgo teve o desempenho ali, começou a arrumar o time antes de resultados, talvez. Não sei se eu fico muito claro nesse meu argumento, mas eu concordo que o trabalho do Luxemburgo me parece que tem um encadeamento, né, histórico e de arrumação de time e de resultado. Me parece mais bem construído do que o Dorival, que tem os seus méritos ali, rapidamente conseguiu explorar o que tinha de legal no trabalho do Rogério, por exemplo, né, que foi um trabalho que oscilou bastante nessa segunda passagem dele, ou terceira, sei lá, pelo São Paulo, mas o fato é que o Dorival teve resultado mais rápido, mas vejo o Luxemburgo nesse processo até de recuperar alguns jogadores que a gente colocou nessa lista aqui, alguns veteranos do Corinthians, de dar moral para os jovens, um trabalho que além de resultado,
Efetivamente não deu resultado prático para o Corinthians, foi eliminado na Libertadores, né, faz um brasileiro irregular, mas está vivo aí em 2 Copas ainda e tem uma perspectiva de melhorar para a sequência da temporada e também de apresentar novos jogadores. O Corinthians, que é um time que tem vendido muito, né? Então pode, nesse trabalho do Luxemburgo aí, aparecer mais opções ao Zenit da Rússia, que é o principal comprador da equipe corintiana. Vou ficar com o Luxemburgo também. Então é isso, né, o Luiz Felipe? Voto no Luxemburgo também, Luxemburgo vencendo na categoria treinador e empatando essa disputa. A gente trouxe a disputa aqui jogador a jogador, posição a posição, dentro do campo. E dentro do campo deu 6-5 de virada a favor da equipe do São Paulo, ali com a virada no final, emocionante essa virada, que de repente até o São Paulo pode se inspirar para o jogo de logo mais, precisa de fato de uma virada nessa semifinal da Copa do Brasil para buscar a classificação, buscar a chegada à grande final da competição. O Luxemburgo, a gente trouxe também a disputa dos técnicos, né, para não ficar injusto ali e ter mais um componente, acabou, Luiz Felipe, trazendo o empate. A gente não queria ficar em cima do muro, não, mas vocês viram aqui, jogador a jogador, posição a posição, técnico a técnico, todos eles com os nossos argumentos, você vai concordar ou não vai concordar, mas trouxemos aqui essa disputa até o final para dar um placar definitivo, que é esse, 6-6, um empate, e acho que traduzindo um pouco do equilíbrio, né, Luiz? A gente pode ter divergência aqui ou ali, posição pode mudar alguma coisa aí no esquema tático, como eu falei antes, mas realmente muito equilibrada essa disputa e tudo pode acontecer dentro do campo também, né? Ah, cara, é muito igual. Eu acho que o Corinthians vive um momento levemente superior, um pouco melhor, e tem mais regularidade nesse momento nas atuações, né? São Paulo tem oscilado, tem feito partidas boas, outras nem tanto, fez um bom jogo contra o São Lourenço. O jogo com o Flamengo não dá nem para contar, né? Muitas mudanças e tudo. Mas o jogo com o São Lourenço foi um bom jogo, mas a sequência anterior não foi legal. Mas é igual demais, porque na hora isso aí pode mudar, pode acabar. O time do São Paulo é forte, tem o Lucas Moura, o Rames Rodrigues, muito provavelmente, inclusive pode até jogar, se for o caso. O Dorival pode surpreender, tirar o Alisson daí, ou tirar o Nestor, meter o Rames Rodrigues e a parada muda, pode mudar. Você pode ter um craque lá, né? Para finalizar nosso Cruzando os Bigodes aqui, nosso 11 ideal, quem é quem, cara é cara, você pode dar o nome de vocês aí, né? A gente dá o nosso. Goleiro Cássio, lateral direito Fagner, a dupla de zaga tricolor paulista, o Arboleda e o Beraldo, na lateral esquerda o Fábio Santos, depois o Gabriel Moscardo, do outro lado o Gabriel Neves, Renato Augusto completando a meiuca, do meio para frente ali a gente tem Alisson, Lucas Moura e Calheri, aí foi a virada do São Paulo nessa reta final, garantindo o 6-5 dentro do campo, e fora do campo o Luxemburgo venceu o Dorival Júnior. Mais tarde, dentro do campo, dá um palpite aí, Luiz. Quem você acha que leva? São Paulo ou Corinthians? A classificação, não o resultado do jogo. Corinthians. Difícil, hein? Difícil. Vou acreditar na virada do São Paulo, porque vai ter um Morumbi, que realmente a torcida do São Paulo tem feito a diferença. Se eu fosse apostar, colocaria minha fichinha no São Paulo, mas é muito equilibrado. É isso, turma. Valeu. Você ligado aqui no Clube dos 5. Esse foi Cruzando os Bigodes. Essa brincadeira entre São Paulo e Corinthians para definir aí o nosso 11 ideal, nosso time ideal entre essas duas equipes que entram em campo logo mais na decisão da disputa, né, da semifinal da Copa do Brasil. Valeu, gente. Até a próxima.